Relações de ordem. AR. Inequações. Aplico o que aprendi. Exercício 1. Princípios de equivalência em inequações. Vamos então resolver o exercício 1 da página 31. O enunciado deste exercício, com 3 alíneas, diz-nos: indica o princípio ou princípios de equivalência que justificam cada passagem, ou seja, cada uma das equivalências explicitadas. A linha A. Nesta alínea, a inequação de partida, 2x menos 1 é menor do que 3 mais x, é equivalente à inequação x é menor do que 4. Em que princípio ou princípios de equivalência, podemos justificar esta equivalência? Para resolvermos esta inequação, existem duas transferências que necessitam de ser feitas. O termo x que se encontra a somar no segundo membro, tem que passar para o primeiro membro. E o termo 1, que se encontra a subtrair no primeiro membro, tem que passar para o segundo membro. Na primeira transferência, ao passarmos o termo x, do segundo para o primeiro membro, e dado que ele está a somar no segundo membro, então ele passa para o primeiro membro a subtrair, ou seja, operação inversa. Esta operação de transferência é equivalente a subtrairmos a ambos os membros o valor x, e optamos pela subtração porque deste modo, os valores simétricos mais x e menos x no segundo membro, anulam-se. A inequação equivalente obtida é então x menos 1 é menor do que 3. Na segunda transferência, ao passarmos o termo 1, do primeiro para o segundo membro, e dado que ele está a subtrair no primeiro membro, ele passa para o segundo membro a somar, ou seja, é a operação inversa. Esta operação de transferência é equivalente a somarmos a ambos os membros o valor 1, e optamos pela adição porque desse modo, os valores simétricos menos 1 e mais 1 no primeiro membro, anulam-se. A inequação equivalente obtida é então x é menor do que 4. Na equivalência entre estas duas inequações, podemos então concluir que adicionar ou subtrair o mesmo número aos dois membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. A linha B. Nesta linha, a inequação de partida, menos x é menor do que 7, é equivalente a x é maior do que menos 7. Em que princípio ou princípios de equivalência, podemos justificar esta equivalência? Embora na inequação, menos x é menor do que 7, a variável x esteja isolada no primeiro membro, não estamos ainda em condições de escrever o conjunto solução da inequação. E isto porque, neste caso, iríamos escrever, não o conjunto de valores de x para os quais tornam a inequação verdadeira, mas os valores simétricos de x, para os quais tornam a inequação verdadeira. Temos então que transformar menos x em x. Como é que podemos fazer essa transformação? Se multiplicarmos menos x por menos 1, alteramos o sinal de x, de menos para mais. Contudo, se multiplicamos o primeiro membro por menos 1, de modo a obtermos uma inequação equivalente, teremos que multiplicar também o segundo membro por menos 1. A inequação equivalente é então, x é maior do que menos 7, não esquecendo que, quando multiplicamos uma inequação por um número negativo, a desigualdade é invertida. Na equivalência entre estas duas inequações, podemos então resumir que, se multiplicarmos ambos os membros de uma inequação por um mesmo número negativo, inverte o sentido da desigualdade. A linha C. Nesta linha, a inequação de partida tem no primeiro membro uma expressão com dois termos, x mais 1 a dividir por 2. Tudo isto menos 3 é menor do que 2x. É equivalente a x mais 1 menos 6 é menor do que 4x. Em que princípio ou princípios de equivalência, podemos justificar esta equivalência? Se multiplicarmos por 2, o primeiro membro da inequação,
removemos o denominador do primeiro termo, pelo que obtemos x mais 1 menos 6. Mas se multiplicamos por 2 o primeiro membro, de modo a obtermos uma inequação equivalente, teremos também que multiplicar o segundo membro por 2, pelo que obtemos então a inequação x mais 1 menos 6 é menor do que 4x. Claro está que, esta inequação ainda não está simplificada de modo a que possamos determinar o conjunto solução. Podemos avançar na sua simplificação, escrevendo-a como x menos 5 é menor do que 4x. Para isolar a variável x, é necessário transformarmos a variável de menos 3x para 3x, e dividir ambos os membros por 3, pelo que obtemos a inequação equivalente x é maior do que menos 5/3. Na equivalência entre estas duas inequações, podemos então resumir que, se multiplicarmos ambos os membros de uma inequação por um mesmo número positivo, mantém o sentido da desigualdade.